Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Oi, gente! O Papo Literário está começando aqui do Centro Universitário Unifanol Weiden, que tem um acervo de cerca de 1000 exemplares. Nós vamos conhecer juntos um pouco mais desse espaço, mas veja o que teremos mais nessa edição. Vamos conhecer a história da esteticista e mediadora de leitura Rita de Cássia, moradora da comunidade do Conjunto Curió, aqui em Fortaleza. Sempre teve uma atuação forte na educação infantil e em projetos voltados para idosos, crianças, se tornando peça-chave na transformação social do seu bairro, com a biblioteca comunitária Livro Livre Curió. Tem também uma iniciativa que está mudando a percepção da juventude sobre o patrimônio cultural da cidade. Mais de 100 alunos de escolas públicas estão participando de mais uma edição do projeto Patrimônio para Todos, da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho, que estimula a pesquisa e a valorização da história dos bairros de Fortaleza. Você vai conhecer junto com a gente um pouco da biblioteca do Centro Universitário da Unifanol Weiden e ainda uma homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, escritor, cronista, cartunista, tradutor, dramaturgo, publicitário, revisor, músico e roteirista, que nos deixou no dia 30 de agosto deste ano. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. E o Papo Literário começa contando a história de uma moradora de um bairro de periferia aqui de Fortaleza que está transformando a vida dos moradores da região por meio da leitura, através do projeto Livro Livre Curió, Biblioteca Comunitária. Na entrada da casa da mediadora de leitura Rita de Cássia, encontramos um ambiente acolhedor, sereno e que é um convite para a leitura. Diferente das salas convencionais, aqui não tem televisão. Nas paredes, estantes de livros de diversos gêneros literários criam um cenário perfeito para o estímulo à leitura. E foi neste espaço aconchegante que nasceu a Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária. Tudo começou aqui na casa Voa, né? Ficou aqui, aí a demanda foi tão grande que a gente juntou com o Thales Asgo, né, e alugou outro espaço para a gente fazer as mediações, para fazer todas as atividades lá, porque aqui não cabe, né, como você está vendo, né? Ritinha é ex-professora da educação infantil, manicure e tornou-se mediadora de leituras a partir da biblioteca comunitária. Junto com seu filho, Thales Asgon, ela tem transformado a vida de crianças, jovens e adultos no Curió, periferia de Fortaleza, desde o ano de 2018. E foi na casa, que sempre foi abrigo da Ritinha e da sua família, que foi plantada uma semente de inspiração. Buscando um mundo melhor, ela tornou acessível o contato de toda a comunidade com os livros, um lugar que mudou a vida da Artemis, que é um dos frutos da Livro Livre Curió. Quando eu descobri que tinha uma biblioteca comunitária aqui do lado da minha casa, e que a galera estava desenvolvendo ações com o público daqui, eu vi nisso também uma oportunidade de poder estar no espaço, poder me desenvolver profissionalmente aqui e de alguma forma contribuir para a minha comunidade, né? Então foi muito enriquecedor nesse sentido. E o legado da Ritinha no bairro tem ajudado a criar uma consciência sobre a importância da leitura não só entre os frequentadores do espaço, como também na vizinhança. Martinha é comerciante e destaca o trabalho que é feito pela biblioteca comunitária, não só com as crianças e a juventude, como também com as mulheres. Tantas crianças que não tinham oportunidade e hoje elas têm de conhecimento. E sem falar nos passeios que eles fornecem, eles levam as crianças para conhecer teatro. Eu não conheço teatro. E as criancinhas bem pequenininhas, elas conhecem porque vão no projeto. Isso é lindo. E a poucos metros da biblioteca fomos conhecer a Casa Voa, museu comunitário que é um dos braços da Livro Livre Curió na região. Ao chegar no local,
Ritinha foi recebida por um grupo animado de crianças e educadores sociais. Casa que cativou o coração da Tassiana, mãe da Valentina. A empreendedora conta que o apoio da casa vem auxiliando na educação dos filhos. Muitas crianças não têm muito o que fazer, ficam na rua, entendeu? Então, assim, aí vem pra cá, aprende a desenvolver a leitura. Tem muita criança que ou não sabe ou tá aprendendo ainda, então aprende a desenvolver, né? Porque tem os livros. Ela também tem emprestar o livro, a criança pode pegar, levar o livro para ler. E a Valentina, que frequenta o espaço há 3 anos, já tem suas atividades favoritas por aqui. Eu faço parte do clube de leitura, venho para cá toda segunda-feira, eu participo, venho fazer muitas brincadeiras, é muito legal aprender a ler, fazer um monte de coisas aqui. E em tempos de distrações fáceis, com o uso das telas cada vez mais frequentes por crianças e jovens, o dever aqui da Ritinha e de toda a equipe que faz com que a biblioteca Livro Livre Curió voe e se espalhe ainda mais de forma a incentivar a leitura é cada vez mais desafiador. Então, eles buscam estratégias para fazer com que as crianças não só aprendam a ler e a escrever, como também despertem a imaginação. Neste pequeno centro cultural são realizadas oficinas, palestras, eventos literários, rodas de conversa, entre outras ações que promovem a inclusão social, o acesso à cultura e a difusão dos direitos humanos que são pilares da biblioteca. Entre os responsáveis pelas atividades na Casa Voa e mediação de leitura com a criançada, encontramos a Paty, o Vinícius e o Micael, que descrevem um pouco do que a Ritinha representa em suas vidas. A gente traz as crianças, né? Instrui, tanto dá oficinas quanto brincadeiras, e aí elas aprendem com o lúdico, né? E é muito bom. A biblioteca tem diversas atividades, então a gente sempre está, né, tendo uma experiência nova, a gente sempre tenta trazer temáticas diferentes, né, tanto para as crianças quanto para os outros públicos que estão aqui na biblioteca, né. Atendendo as crianças aqui desde os 5, né, e 4 anos de idade, ou até mesmo um pouco mais velhas, de 12, 13, 14 anos, a gente vê que cada dia mais eles vão mudando e se moldando de um caráter que é mais repleto de bondade, de cuidado, de ajuda, de afeto e de carinho, e principalmente potencializando em si o saber, né. A gente vê cada dia eles ficam mais sábios, né? Às vezes algum fala um errado, ei, mano, é isso não, tem que falar direito, não é assim que se fala não, tem que respeitar. Então, a gente vê que cada vez mais essa potência vai crescendo dentro deles mesmo, né? E se a cada página virada, leitores e leitoras de todo o mundo vivem uma nova aventura, onde as palavras nos transportam para lugares incríveis e nos fazem refletir sobre o que somos e o que podemos ser, na Livro Livre Curió, eles têm a certeza que podem abrir portas para o conhecimento, para a criatividade e para a imaginação por meio da leitura. Quem será que diz o livro de cabeceira de hoje? Vamos saber agora. Eu gostaria de indicar o livro As 5 Linguagens do Amor. Eu acho um livro interessante para quem quer se autoconhecer e saber a forma como você expressa o amor e como você gostaria de receber esse amor. Existem 5 formas: palavras de afirmação, toque físico, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade. Qual é a sua linguagem do amor? É o toque físico? Às vezes elas podem permear em mais de uma linguagem. E às vezes a sua linguagem em relação a receber amor é diferente da sua de prestar. Você pode, por exemplo, ter como linguagem de amor o ato de servir, mas você gosta de ter o amor em forma de recebimento de presente. São divergentes. Logo após o intervalo, tem uma entrevista especial com a bibliotecária da Unifanol Aiden, Bárbara Carneiro. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda Festa e Casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda Festa e Casual.
Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da Biblioteca da Unifanol Aiden. E já que estamos nesse espaço, por que não conhecer um pouco mais aqui desse cantinho de leitura e também de estudos? Quem vai dar os detalhes para a gente é a Bárbara Carneiro, ela que é bibliotecária aqui da Biblioteca da Unifanol Aiden. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer, gente, participar aqui do programa com vocês. Bárbara, e eu queria que você já começasse explicando para a gente, né, esse acervo que vocês têm. Logo no início do programa eu falei que eram cerca de 1000 exemplares, mas que livros são esses e como também que os alunos e a comunidade podem utilizar? Pronto. Soraya, os livros que a gente tem no nosso acervo, eles são das bibliografias básicas e complementares dos cursos que a gente oferta, né, para os alunos aqui na Unifanol. Eles podem ser acessados, né, para os alunos pegam livros emprestados, fazem renovação do acervo com a gente e a comunidade também pode usufruir desse material. Só que ela só pode usufruir desse material localmente, né? A gente não presta esse serviço de empréstimo para a comunidade, mas ela pode utilizar o nosso espaço, as nossas salas de estudo, então é aberta à comunidade. E aí essa pessoa, por exemplo, que não é aluno da universidade, ela se identifica, faz um cadastro? Isso, ela vai no balcão, né? As meninas atendem essa pessoa e ele pode apresentar um documento de identificação com foto para ter acesso ao nosso espaço, né? E usufruir dele. E aí, como também que os alunos aproveitam todos esses cantinhos que tem espaços para leitura, para estudos? A gente tem um espaço, Soraya, que é tradicional, né, no sentido de a gente tem um acervo físico, como você falou, com cerca de 1000 exemplares. Nós temos salas de estudo, ofertamos esses serviços de empréstimo, de renovação de livro, mas a gente também tem um espaço de convivência, né? Para além do tradicional, hoje a biblioteca ela é um espaço de convivência. Então, os alunos eles costumam vir na biblioteca para interagir, para ter trocas. Os professores utilizam bastante o nosso espaço, né? Que ele é bem assim, um espaço bem instagramável para gravar conteúdos. Então, é um espaço mais dinâmico e mais acessível do que nunca, né? E aí, parte desses livros se encontram na plataforma digital? Isso, além do acervo físico, nós temos contratos com algumas bibliotecas virtuais e essas bibliotecas elas ficam disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual dos alunos e eles podem ter esse acesso. Que livros são esses? Livros também, né, relativos aos cursos. A gente tem livros da área do direito, livros da área da psicologia, livros da área de gestão, de engenharias, da saúde, né, muitos livros da área de saúde. Então, para além do físico, a gente tem as bibliotecas virtuais, né? Hoje a gente conta com a Minha Biblioteca, que é uma plataforma virtual bastante conhecida, portal de periódicos EBSCO, com a Dynamed, que é da área da saúde, né? Então, eles estão bem servidos com relação a esses materiais. E aí, Bárbara, como é que vocês fazem para selecionar esses livros? Né, pelo menos os físicos que estão aqui, para que as pessoas possam pegar. Às vezes o próprio aluno leva, né, emprestado, eu quero dar continuidade à leitura em casa. Mas aí esses livros, eles todo ano a gente diz, né, livro, principalmente os acadêmicos, escolares, eles sempre estão passando por uma nova reavaliação, sim, estão fazendo, né, um novo formato, algum conteúdo que às vezes o autor quer acrescentar mais. E aí, como que vocês fazem também para se manterem atualizados? Pronto. Existe todo um contato, né, da gente enquanto biblioteca, né, meu especificamente como bibliotecária, com os coordenadores de cursos. Então a gente se reúne para fazer essa avaliação de quais livros físicos, né, a gente precisa colocar no nosso acervo, os mais atualizados relativos às áreas específicas, né. No virtual a gente tem a vantagem de que essa atualização ela é bem mais rápida, né? Então uma edição antiga sai e entra uma nova automaticamente. Então a gente não consegue, infelizmente, no físico acompanhar, né, essa velocidade, mas a gente busca sempre ofertar para os nossos alunos livros mais atualizados possíveis. E aí esse empréstimo de livros para alunos, como é que ele funciona? Pronto, os alunos eles podem pegar até 6 livros por vez aqui na biblioteca e eles ficam 7 dias úteis com esse material, podendo fazer renovação do livro, caso não haja nenhuma reserva, né, específica para aquele período. Já para o público externo, a consulta, como você falou, tem que ser feita aqui, mas essa pessoa ela pode vir de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira, a gente funciona das 8 às 21 horas. Então, quem não é, né, aluno da Unifanol, quem é da comunidade, pode utilizar nossas salas de estudo
para estudos para concurso público, a gente recebe muita gente, né, que estuda para concurso público, pessoas que vêm trabalhar aqui no nosso espaço por ter um acesso à internet, por ser um espaço climatizado, né, então nossa biblioteca está aberta assim à comunidade. E obrigada pelas informações, Bárbara, acho que contemplou tudo. Quem está acompanhando a gente, né, e tiver interesse até mesmo de visitar o espaço, é só comparecer nos dias que a Bárbara explicou aqui pra gente. Muito obrigada, viu, gente? É sempre um prazer poder participar e falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Unifanol. A seguir, tem uma homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou em agosto deste ano. É já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da biblioteca da Unifanol Aiden. E a gente fala agora de um dos escritores mais amados do Brasil, que com humor refinado, crônicas diferenciadas e também personagens icônicos conquistou uma legião de fãs. Estou falando de Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou no mês de agosto. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre em 26 de setembro de 1936 e faleceu em 30 de agosto de 2025, aos 88 anos, vítima de uma pneumonia. Filho do renomado escritor Érico Veríssimo, ele construiu uma carreira multifacetada. Foi escritor, cronista, cartunista, tradutor, dramaturgo, publicitário, revisor, músico. É que ele tocava saxofone, mesmo que de forma amadora, era um amante do jazz. E também foi roteirista. Tantas atribuições que o tornaram um multiartista. Nacionalmente conhecido pelas crônicas de humor, Veríssimo criou personagens inesquecíveis, como a velhinha de Taubaté, o analista de Bagé e o detetive Ed Morte. Também se destacou pelas tiras de As Cobras e Família Brasil, além dos roteiros para TV, cinema e teatro. Com uma produção vasta e diversificada, Luiz Fernando Veríssimo foi uma verdadeira usina de inteligência e criatividade em carne e osso. Seu estilo leve, irônico e profundamente humano o tornou um dos autores mais queridos e respeitados do país, capaz de transformar o cotidiano em reflexão e riso. Entre os livros que marcaram gerações, podemos citar Mais Comédias para Ler na Escola, As Mentiras que os Homens Contam, veríssimas frases, reflexões e sacadas sobre quase tudo, Ironias do Tempo, Comédias da Vida Privada. Luiz Fernando Veríssimo deixou um legado que marcou diferentes gerações. Bela homenagem! E nós recebemos um e-mail da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Ceará, divulgando o livro Necroalgoritmização, Notas para Definir o Racismo Algoritmo, do professor Júlio Araújo, do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, que publicou esse livro em agosto deste ano pela editora Mercado de Letras. A obra discute as relações entre a inteligência artificial, racismo e exclusão, dialogando com diversos autores. Araújo propõe o conceito de necroalgoritmização, que amplia o debate sobre racismo algoritmo ao incluir outros processos de exclusão digital. O livro parte da linguística aplicada à crítica, entendendo a linguística como prática social e transformadora, que, segundo o autor, os algoritmos não são neutros, mas carregam escolhas políticas que podem reforçar desigualdades estruturais. Obrigada pela participação aqui com a gente no Papo Literário, a toda a assessoria da Universidade Federal do Ceará. Parece ser uma ótima dica literária. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125.
Mais de 100 alunos de escolas públicas estão participando de um projeto que está estimulando a pesquisa e a valorização dos bairros de Fortaleza. Veja na reportagem de Emanuela Braga. A iniciativa leva jovens para percorrer ruas e mapear referências culturais presentes nos bairros. A gente se distancia um pouco dessa noção de patrimônio, onde alguém precisa te dar uma legitimidade, algum órgão precisa dar uma legitimidade para algo ser patrimônio, e traz para dentro, para dentro do próprio território, para dentro da própria casa, do próprio bairro. Então o PPT é muito esse projeto que busca renovar a nossa visão sobre o nosso bairro, sobre a nossa rua. Na biblioteca do bairro, eles conheceram o trabalho que é realizado desde 2017 pela família do Wesley. Ela demonstra a vontade que o nosso povo tem de buscar pelo conhecimento, de vontade de reconhecer outras histórias, outras narrativas sobre a sua própria vida. E a gente pode pensar também que é uma construção de público também, né? Porque a maioria das pessoas que vêm para cá, desde o início de 2017, nunca tinha entrado dentro de uma biblioteca. Desde que foi criado, o projeto já envolveu mais de 1.600 jovens e identificou mais de 600 referências culturais em Fortaleza, entre elas praças, paisagens, manifestações populares e personagens marcantes de cada comunidade. No coletivo Barra Mar, onde a música é ferramenta de mobilização, eles entrevistaram o Calil. Uma troca que fomenta a relação de pertencimento dos estudantes com o bairro onde vivem. Perceba que aqui é um local potente, para formação de pessoas, de seres humanos, de uma sociedade mais com mais empatia aqui dentro do bairro. E a gente acredita nisso, que a arte pode mudar as pessoas e até mesmo o nosso meio social. O Patrimônio para Todos é reconhecido nacionalmente. Já recebeu prêmios do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Brasileiro de Museus. Nesta edição, participam jovens de escolas estaduais de tempo integral dos bairros da capital. Aqui na Barra do Ceará, os estudantes percorreram ruas, observaram a paisagem e conversaram com os moradores e, lógico, registraram tudo. O objetivo é despertar nesses jovens o olhar para o patrimônio que está bem perto deles, mas que muitas vezes passa despercebido. A gente começa a pensar em referências culturais múltiplas, pensando na cultura para além desses grandes equipamentos culturais aqui dentro da nossa cidade. O Patrimônio para Todos ele é um convite para que a gente possa conceber a cultura para além de grandes eixos. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Mas se você gostou de conhecer junto com a gente um pouco mais da biblioteca da Unifanol Aiden e quiser conhecer um pouco mais desse espaço, ela está localizada no bairro São Gerardo, em Fortaleza. O funcionamento para o público geral é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 9 da noite. Já aos sábados, o horário é reduzido, de 8 até o meio-dia. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!